Achei que ia ser muito importante a gente falar como se manter centrada num momento tão turbulento quanto o que a gente está vivendo agora. É uma coisa que eu nunca vivi, não acho que ninguém nessa geração viveu uma pandemia e quis vir aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu sei e que eu ensino sobre o funcionamento da mente, como é que ela opera no estado normal dela e como é que a gente pode fazer para se manter centrada nesse momento tão esquisito, tão novo, tão diferente. A gente tem todos os elementos possíveis para entrar num estado de ansiedade muito grande, de medo muito grande, porque é muito cheio de incerteza e eu vou explicar por que acontece isso, por que a nossa mente acaba ficando tão ansiosa em situações assim. E eu decidi fazer essa live sobre esse tema porque a gente precisa muito, como adultos responsáveis, cuidar da nossa saúde mental. Por quê? Porque esse problema não é um problema que está afetando só a mim, não é um problema que está afetando só o meu país, é um problema que está afetando o mundo. E nesse momento a gente vai precisar cada vez mais de pessoas que estão calmas, centradas, com poder de discernimento para tomar decisões, seja na esfera micro, dentro da tua vida, quanto na esfera macro, nós como um todo social. Então, são questões que estão muito presentes, então eu decidi fazer a live sobre isso hoje. Esse é um momento em que a Berenice, todo mundo sabe quem é a Berenice aqui? Berenice é essa voz mais atacada que existe dentro da nossa cabeça, que tá geralmente criticando tudo que a gente faz. Na live da semana passada eu falei bastante sobre ela, sobre o relacionamento abusivo que a gente cultiva com nós mesmas e o impacto que isso tem nos nossos relacionamentos e na nossa coragem e na nossa capacidade de se conectar com as outras pessoas e com a gente mesmo. Na live de hoje, eu ia falar quais são as 3 frases aparentemente inocentes que fuderam a nossa autoconfiança desde muito cedo. E eu quero falar isso pra vocês. Só que eu acredito também que nesse momento, mais do que ter autoconfiança para ir atrás dos nossos sonhos, para criar a nossa vida, ter uma vida que faz sentido pra gente, mais do que isso, agora é um momento muito, muito, muito específico. E ontem no programa Despertar, a gente estava rolando a gente estava fazendo o módulo número 5, que é o módulo sobre crenças limitantes. A gente tá falando muito de pensamento. E eu tava falando com as meninas, como é que vocês estão, o que tá rolando. E eu recebi informação, tipo, todo tipo. Nossa, eu tô muito preocupada com os meus familiares, tem gente em grupo de risco. Algumas outras meninas que me seguem no Insta falaram que trabalham na área de saúde, estão aterrorizadas de trazer alguma coisa pra dentro de casa. A gente sabe que é um negócio que espalha muito rápido, tá espalhando. Galera que mora na Europa tá passando, já tá mais adiantado, tudo muito travado, e isso vai causando um distanciamento muito grande entre as pessoas e práticas que antes mantinham a gente centradas e operando de uma maneira saudável na vida já não são indicadas nesse momento. Então a gente não pode ir para casa de uma amiga, dar um abraço, bater papo, a gente não pode ir para um barzinho, tomar uma cerveja, relaxar, a gente não pode ir pra... Eu não tô visitando nem meus pais, né? Então é um momento em que a gente tem que se recolher e viver num momento de muita incerteza. Então, assim, os ânimos estão realmente muito delicados e você já deve ter percebido na tua vida que as pessoas estão lidando isso de maneiras diferentes. Tem pessoas que estão super assim, imagina, isso não é nada, que besteirada. Tem outras pessoas que estão muito, muito nervosas, sabe? Tem gente que tem casos, por exemplo, de pessoas com quadros mais sérios de transtornos mentais, como depressão, que podem correr o risco de tentar alguma coisa contra a própria vida. Tem gente que tem síndrome de pânico, que tem ataque de... Tudo isso é muito potencializado. Então a gente está lidando aqui como um grupo, como uma sociedade, a gente está lidando com o outro no medo, entende? É no medo que a gente está lidando. Esse é um momento de medo, é um momento que está todo mundo operando no medo. E todas as histórias são histórias amedrontadoras, né? Tipo, os fatos em si são assustadores e a situação é muito incerta. Então os ânimos estão muito à flor da pele. Então eu julguei que era mais importante a gente vir falar um pouco sobre como funciona a mente. Para mim funciona muito isso, saber como é que a mente funciona e na hora que me vem a ansiedade, a hora que me vem o medo, eu saber o que está acontecendo, sabe? Nossa, isso aqui é a história da minha mente. Isso aqui não é a verdade. Conseguir discernir, conseguir saber o que está acontecendo dentro de mim me dá muito poder de ação. Me deixa centrada. E esse é um momento que você tem que estar centrada, você tem que estar focada, você tem que estar aberta, você tem que estar positiva. Não positiva, good vibes, purpurina, e vamos todo mundo se enganar, fingir que não está acontecendo. Não é isso.
Positiva no sentido de como é que eu vou encontrar soluções, como é que aberta, né? É um momento da gente ser muito criativo. A grana é algo que vai estar pesando para muita gente. Como é que eu vou trabalhar? Pessoas que trabalham com turno, né? Eu sei que isso na Austrália é muito comum, eu acredito que na Europa também, aqui no Brasil menos, mas também vai ter um problema, que é essa coisa de você tirar turno da pessoa, a pessoa trabalha com comissão e de repente ela não tem mais venda, tá todo mundo fechando e existe muito também essa ansiedade do dinheiro, como é que vai estar o dinheiro, como é que eu vou ganhar o dinheiro, muita gente é autônoma, ou seja, né? Os fatos são realmente sérios, mas existem algumas coisas que eu acredito que se você sabendo e você praticando vai conseguir fazer você ficar centrado, tá? Pra gente passar por essa fase juntos da melhor maneira possível, lidando um com o outro da melhor maneira possível. Isso é extremamente importante nesse momento. Então vamos lá, gente. A primeira coisa, assim, como é que a mente funciona, né? Isso é a primeira coisa. Por que é tão fácil a gente cair na onda do medo, né? Entrar no medo? Porque você entende que, assim, por mais que sim, a situação seja séria, e é séria, e a gente tem que tomar os cuidados, que eu sei, você já tá cansada de saber quais são esses cuidados, a gente tem que tomar os cuidados. Mas a mente, ela opera de uma certa maneira que faz com que todas as notícias virem coisas muito maiores do que às vezes elas são. A gente já está numa era de jornalismo sensacionalista, então muita fake news aparecendo, que a gente consegue compartilhar a informação muito rápido, e tudo isso colabora muito para um funcionamento da mente, que é o seguinte: a mente, toda vez que ela tem uma história que não fecha, algo que não está concluído, ela inventa histórias para concluir. É um modo padrão da mente. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente inventa para fechar aquela história na cabeça. Isso acontece desde as menores coisas, tipo, desde, tipo, a sua amiga foi um pouquinho mais grossa, você já inventa que ela tá brava porque você falou tal coisa e ela ficou nervosa com você e, na verdade, ela tá com dor de barriga, né? Isso acontece muito. Ou, às vezes, o exemplo do chefe, né? Tipo, o seu chefe, você entregou um relatório, tá ansiosa para esperar essa resposta e ele não te responde e você já começa a imaginar que você fez tudo errado, que você fez uma cagada no relatório, que você vai ser mandado embora, que você vai ficar sem emprego. E aí e passa o tempo, você conversa, foi um grande mal entendido. Quantas vezes na sua vida você não lidou com grandes mal entendidos? Conflitos que você teve eram grandes mal entendidos. E por que os mal entendidos acontecem? Porque a nossa mente, ela inventa histórias. Ela inventa histórias porque ela não consegue ficar no não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Isso é uma angústia que eu lido muito com as minhas alunas, porque muitas das pessoas que acompanham o meu trabalho estão vivendo momentos de transição na vida pessoal. Fora a corona, fora a pandemia, fora tudo isso. Então, ou momentos de tipo, eu quero mudar de carreira, mas eu não sei o que fazer. Eu quero que meu relacionamento seja diferente, mas eu não sei como vai ser. Não sei se a gente vai ficar junto, se a gente vai separar. Ou eu quero um relacionamento, mas eu não sei como que vai ser, de onde essa pessoa vai vir. Tipo, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo sei o que está acontecendo. É uma angústia gigante. Porque a mente precisa ter a sensação de controle. E muitas vezes, e o que a gente está se deparando nesse momento, eu acho que isso é uma das coisas que mais está pegando para nós, assim, como humanos, né, assim, os seres humanos, é que a gente está se deparando com a nossa falta de controle. Em como as coisas, a gente acha que a gente está no controle e de repente algo totalmente fora do nosso controle acontece. E a gente se depara com um estado que é, na realidade, constante. A gente nunca teve controle de nada. Né? A gente acha que a gente tem controle, mas a gente nunca teve. Só que isso agora está evidenciado por algo que a gente não está sabendo o que é, algo que ninguém sabe o que é, que as grandes autoridades não sabem o que é. As grandes autoridades não estão sabendo lidar com isso muitas vezes, principalmente aqui no Brasil. E aí você fala, caraca, socorro! Então, esse estado de não sei o que está acontecendo, é uma incerteza o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está acontecendo, e ainda mais o distanciamento faz com que a mente comece a inventar muita história. Só que o perigo aqui, gente, presta muita atenção nisso, é muito importante para você nesse momento e depois também para tua vida, já vai praticando agora. Cuidado com essas histórias que a mente conta, porque a mente ela tende a ir para um lado extremamente catastrófico. Catastrófico. Tipo, é o fim do mundo, não vai ter mais emprego, não vai ter mais dinheiro, todo mundo indo para o supermercado, estocando toda a comida possível. Por quê? Por que as pessoas estão fazendo isso, gente? E talvez você mesma tenha feito. Porque a gente está em medo, a gente está em incerteza.
Então a tua mente ela vai criar muitas histórias aterrorizantes sobre a sua família, sobre você, sobre o seu futuro, sobre o seu país, sobre a saúde das pessoas que você ama. Vai ter muita história aterrorizante rolando na tua cabeça. E o pior é que você tá num momento em que tá rolando muita história aterrorizante na mídia. E tá todo mundo só falando disso. Então a gente tem que começar a ficar muito atento com o que é realmente, o que está acontecendo e como que eu vou lidar com isso de uma maneira madura e racional e não entrar na onda do sofrimento desnecessário, que é aquele drama extra, sabe? Porque todos esses cenários catastróficos que a gente vai gerando na cabeça, eles são extra. Por que eles são extra? Porque eles não estão acontecendo agora. Nesse momento, a gente tem que lidar com o que está acontecendo. O que está acontecendo agora. Isso é um momento de crise, mas também é um momento da tua vida. Tipo, a ansiedade é quando eu começo a projetar um futuro muito ruim, que vai dar tudo errado. Eu começo a viver agora essa tela mental que a mente está inventando, porque a mente inventa. E você está num momento muito que muitas informações estão chegando, então você está conseguindo criar realmente histórias muito estruturadas, mas que não deixam de ser histórias. E eu não estou minimizando o fato de que sim, é um momento sério, e a gente tem que se informar e a gente tem que se cuidar. Não tem discussão sobre isso. Mas se você não cuidar de todas essas histórias extras que estão rolando na tua cabeça e sendo fortalecidas através da mídia, as chances são que você vai ficar num estado emocional muito mais vulnerável do que você precisa. Então, a mente conta histórias. Se você já me acompanha, já teve ouvido eu falar a mente mente? A mente mente. E ela vai mentir bastante nesse momento. Então, toma cuidado com isso. Quando você se percebe emocionalmente, quando você perceber que você está emocionalmente abalada, comece a prestar atenção nas coisas que você anda conversando e também nas coisas que você anda pensando, nos cenários que você está montando na cabeça. E quando você identificar esses cenários, você precisa interromper esses cenários e falar, não, isso não é o que está acontecendo agora. Pode até ser que aconteça, mas eu não sei. E a nossa prática aqui, no curso de inteligência emocional, eu falo disso, uma grande prática da maturidade emocional é a gente aprender a ficar no não sei. Eu vou fazer o que eu tenho controle agora, mas o que vai ser, eu não sei. E eu não tenho como saber. Ninguém tem como saber. E a gente aprender a lidar com isso, esse é um momento de você praticar isso pela sua própria sanidade mental e pela sanidade mental das pessoas que te rodeiam, de ficar na incerteza sem entrar na paranoia da mente. E eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, tá? Mas como é que a gente vai fazer para ficar no momento presente, sem entrar na paranoia da mente? Esse é o nosso desafio. Ficar no momento presente, na incerteza, sem entrar na paranoia. Isso é muito perigoso, a gente entrar na paranoia, porque já é um momento sério. Se a gente fica potencializando, ele fica ainda mais sério. E os seus pensamentos, eles criam realidade. Como assim cria realidade? Como assim meu pensamento cria realidade? A realidade é a realidade. Como eu crio a realidade? Porque imagina, tipo, tudo que você vive, tudo que você experiencia, tudo que você experimenta, tudo isso chega até você, ao teu cérebro, como percepções. Tem percepções, a maneira como você está olhando para isso. Tem pessoas que estão nessa situação achando que o mundo vai acabar. Para elas, o mundo está acabando. Para quem acredita que o mundo vai acabar, o mundo está acabando. Vocês entendem isso? Tipo, quando eu acredito que o mundo está acabando, o mundo está acabando. Quando eu acredito que tudo isso é uma besteira, tudo isso é uma besteira. Tanto para a pessoa que acredita que o mundo vai acabar, se você chega e fala assim, não, calma, não é assim, a gente está tomando medidas aqui, essa pessoa está sentindo, todo o sistema dela tá operando de acordo com essa crença. O mundo vai acabar. Se você conversa com a outra pessoa que tá achando que não é nada, que não tá tomando nenhuma precaução, que tá sendo até um pouco irresponsável, e você explica pra ela como pra ela não tá acontecendo nada, pra ela não tá acontecendo nada. Você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você deve estar lidando aí na sua vida com esse tipo com essa variedade de pessoas, né? E a gente não tem como mudar o que o outro tá pensando, a gente pode sim conversar, tal, com muita responsabilidade. Cuidado para também não ficar incitando medo nos outros, a gente tem que tomar essa responsabilidade, mas mais do que tudo, começa a olhar para a maneira como você está lidando com essa situação, né? Como é que você está projetando, o que você está lidando, como é que está o seu, se você está pro nada está acontecendo, ou se você está pro meu Deus, o mundo vai acabar, ou se você está conseguindo operar, conseguindo pensar, não, isso aqui, como é
é que eu vou fazer de uma maneira racional, se está sendo justa com você mesma, se você está sendo realista com você mesma. A gente tem que evitar viagem, sabe viagem? Tá viajando na maionese? A gente tem que evitar muito, gente, sério. Isso é tão sério. Disseminar, a gente cultivar e disseminar o medo é tão sério quanto cultivar e disseminar o próprio vírus, sabe? A nossa saúde física, que é o que está sendo comprometido com o vírus, ela é tão importante quanto a nossa saúde mental. Se você perder a sua saúde mental, você vai parar de operar na vida, né? Vai comprometer a maneira como você opera na vida, e isso é muito sério. E isso aqui é uma fase, né? É uma fase, e vai passar. Eu acredito que vai passar. E aí, quando passar, quanto melhor você estiver nessa fase, melhor vai ser quando você recuperar e voltar, né, para a vida normal. Então, para a gente evitar esse sofrimento desnecessário, evitar essa paranoia, a gente tem que começar a questionar as histórias da mente. Se observa quando você está entrando numas e observa as histórias que você está se contando e se pergunta, tipo, honestamente, qual dessas é verdade? Porque se, por exemplo, chega a Berenice e fala, o mundo tá acabando, não, ele não tá acabando, ele tá aqui, a gente tá aqui. O sol tá nascendo, a natureza tá fluindo, a noite vem, o dia vem, o mundo tá rolando, os médicos, a área de saúde, de pesquisa estão indo atrás das soluções, medidas estão sendo tomadas, a gente está tomando as medidas como uma sociedade, a grande maioria das pessoas está colaborando, então pode ser que o mundo acabe? Pode ser, mas agora, hoje não tá acabando. Ao mesmo tempo que não tá acontecendo nada. Também não é verdade. Tá acontecendo alguma coisa. Mas você percebe o perigo dos extremos? E é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado com as histórias que a mente está te contando sobre a situação e sobre a sua vida nessa situação. Sobre os seus pais, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, sobre os seus amigos, sobre o seu futuro, sobre a sua grana, Vocês entendem? É muito importante, isso é sério. Começa a questionar essas histórias. Nem que você tenha que escrever o que eu estou acreditando agora. Porque eu sei que esse conteúdo é um conteúdo que eu trabalho muito dentro do programa, Despertar. Então a gente tem mais ferramentas e mais espaço e mais tempo e mais estrutura pra gente fazer isso juntos de uma maneira mais profunda, né? Aqui, como é uma live, mas eu ainda assim quero muito que você aprenda a fazer isso, escrever é uma ferramenta ótima. Escreve o que eu tô acreditando agora, né? O que eu tô acreditando. E nesse movimento, pratica a auto-honestidade pra você ver o que tá realmente operando. Não adianta tapar o sol com a peneira, sabe? Não adianta você estar morrendo de medo, achando que o mundo vai acabar, e falar, não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Não adianta, você tem que ser honesta em primeiro lugar. Cara, eu tô com esse tipo de pensamento. E quando você chega e vê esse tipo de pensamento, ok, ele tá aqui, mas ele não é verdade. E aí, só de você olhar na cara dele e falar isso não é verdade, já te dá uma aliviada, sabe? De te dar uma aliviada. Claro que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre práticas efetivas de você cuidar da mente, mas essa é uma primeira coisa que eu queria esclarecer pra você, te relembrar, talvez você já saiba, e te alertar, né? Cuidado com as histórias que a mente tá contando. E lembra que muitas das notícias, tem notícia de jornalista sério, que são os fatos, são os dados, é o que realmente está acontecendo. Você começa a ouvir muitas histórias, principalmente às vezes de familiares, ou história daqui, dali. Todas essas histórias vão vir filtradas com as histórias da mente de outras pessoas. Por isso que é tão perigoso, por isso que a fake news é tão perigosa. Porque quem está operando isso? Medo de quem está chegando até você? Né? A gente tem que lidar os nossos medos e os medos dos nossos e ser responsável com isso. E conseguir diferenciar o que é noia e o que é realmente fato. Bom, aí como é que a gente faz? Quando o medo se instala, né? Que eu tô falando, você tem que ter auto-honestidade, mas e como é que a gente faz quando o medo tá de fato instalado? Você tá se cagando, você tá só morrendo de medo, ou senão você já tá numa situação bem delicada ou vulnerável, vamos dizer assim, né? Tem gente que tá passando por tudo, né? Tem mães que estão tendo que trabalhar em casa, tem mãe e os filhos estão lá e costumavam deixar com os avós e não estão mais. Tem gente que tá trabalhando na área da saúde. Tem gente na família com quadros delicados de saúde. Nossa, tá acontecendo de tudo. Então pode ser que você já esteja num momento que o medo já tá aí.
Então a gente vai ter que aprender a lidar com o medo, porque ele vai estar com a gente nesse momento, tá? Não vai ter como não tá. E ele tem a sua importância, gente. É aí que tá, né? A gente tem que entender que o medo, ele tem um papel muito importante. Porque se não fosse o medo, a gente nem estaria de quarentena. Vocês percebem? E aí isso poderia se espalhar e se tornar uma coisa totalmente fora de controle. É o medo que aconteça, é o medo que as coisas saiam absolutamente de controle que faz com que a gente siga certos protocolos que são necessários agora. Então o medo, ele tem a sua função. A gente não pode acreditar que dá para viver sem medo. O medo, ele é importante. É muito importante a gente sentir o medo. O que não dá é para entrar na paranoia. Ficar com medo desnecessário, extra, né? Que é o que eu tava falando agora. Nem vou falar de novo porque eu já vou me repetir. Então, quando a gente se encontra num momento de medo, e quem me acompanha um pouquinho mais sabe que eu sou muito... Um dos pilares do meu trabalho é autoacolhimento. A gente, claro, precisa do acolhimento dos outros, a gente precisa do amor e do afeto das outras pessoas, mas mais do que tudo a gente precisa do nosso acolhimento, do nosso afeto, do nosso abraço. E isso é uma coisa que a gente tem que cultivar, um relacionamento saudável com a gente mesma, que é essa conversa interna que acontece na cabeça de todo mundo o tempo inteiro. E parte desse autoacolhimento é a gente olhar quando a gente tá com medo, e agradecer o medo. Parece papo de louco, né? Mas agradecer o medo. Obrigada pela sua preocupação. Mesmo quando as histórias forem paranoicas, você poder falar assim, obrigada. Pra mim mesma, né? Eu sei que eu tô com medo porque eu tô preocupada comigo. Então o medo, ele não tem nada de errado. Não tem nada de errado do sentimento. Ele faz parte do bololô que nós somos. O que atrapalha é quando a gente joga histórias inventivas em cima desse medo. Então, quando esse medo chegar, o primeiro passo é você identificar o medo e acolher o medo. E agradecer. Obrigada. Obrigada por se preocupar com os meus pais. Realmente é uma situação delicada. Obrigada por se preocupar com o meu futuro. Realmente é uma situação delicada. Obrigada por se preocupar com a minha saúde. Obrigada por estar querendo me proteger. Começa a se agradecer por isso, sabe? Isso é um sistema que você tem embutido aí que só serve para te proteger. Esse medo que muitas vezes te atrapalha e te causa ansiedade é o mesmo medo que muitas vezes te livra de encrencas, que te ajuda a se planejar melhor, que ajuda você a ponderar melhor as suas decisões. Ele é importante, então acolha o medo. Obrigada por isso. Obrigada por você estar se preocupando comigo. Então, vamos quebrar em passo a passo, porque eu acho que o passo a passo ele sempre ajuda. Então, o primeiro passo é a gente começar a observar o medo. Quem fez os retiros urbanos ano passado, a gente falou muito de inteligência emocional, parte disso é a gente começar a perceber, né? Então, percebe quando você tá com medo, percebe aonde que é, se vem tipo com peso nos ombros, se vem com um nó na garganta, se vem com frio na barriga, aonde que o medo tá pesando no seu corpo, identifica ele, começa a praticar identificar o medo e começa a anotar os pensamentos. Então, o nosso primeiro passo é essa autoobservação. O que tá rolando comigo? Faz esse check-in. Se cuida de você. Faz o que tá rolando aqui? Primeiro passo, se observa. Segundo passo, agradece o seu medo. Acolha e agradeça o seu medo. Eu tô vendo que você tá aqui. Obrigada por estar aqui. O terceiro passo é a gente se ater aos fatos. Então, o que eu posso fazer hoje? O que eu vou fazer agora? E aí a gente vai lidar com isso, com o que tá acontecendo hoje. Óbvio que a gente vai ter momentos de projeção, e momentos de organização, e momentos de planejamento. Tudo isso faz parte. Mas não dá pra ficar inventando. Então a gente tem que se ater aos fatos. O que eu vou fazer hoje? O meu maior foco é esse. E se ater aos fatos. O quarto passo é a gente convocar a Angel pra conversa. Agora a Angel vai fazer esse papo de louco, né? Se você assistiu a live da semana passada, sabe o que eu tô falando. A Angel é o teu lado sábio. Pergunta isso. O que o meu lado mais sábio e mais maduro tá falando? Pra que eu tô fazendo isso? Pra você evocar a sua parte adulta. Porque é muito fácil você evocar nesses momentos de medo a sua criança interior que fica em pânico, né? Que precisa de alguém pra proteger. Você é o adulto aqui da tua vida e você tem essa sabedoria e essa racionalidade dentro de você. É importante que você evoque ela. Na aula passada eu falei que eu chamo essa voz de Angel, né? Que a Berenice é a voz do medo, que se preocupa, que projeta as preocupações, que é tensa, e que a Angel é a voz da nossa sabedoria interna, uma voz que pondera, uma voz que é justa. Justa, eu acho que justa e racional, sabe? Justa e realista. É essa voz que eu quero que você evoque nesse momento. Uma voz que seja justa e realista. Justa com você, na maneira como você está se tratando, e realista sobre o que está acontecendo nesse momento. E aí o quinto passo é a gente começar a focar nossa energia em outros assuntos
também. O nosso foco e a nossa intenção, aonde a gente está botando a nossa atenção, vai determinar muito essas histórias que são construídas na nossa mente automaticamente o tempo todo. A todo tipo de informação, tudo que você está absorvendo, todas as pessoas que você anda conversando, tudo isso está entrando em você. Está entrando na sua mente, e está sendo tudo isso, está virando material bruto para as histórias que a sua mente vai criar. Tudo o que você está consumindo agora está impactando nessas histórias que a mente está criando. Você precisa, óbvio, se manter informada, óbvio, mas definitivamente você não precisa passar 24 horas na CNN. Então, o que a gente vai fazer aqui, sugiro que você faça aí, é a gente sim se manter informada, sim se manter atenta ao que está acontecendo, que é diferente de preocupada, porque preocupada é quando você está se ocupando de algo previamente. Eu tô pré-ocupada. Não se preocupe, né? Mas fique atenta, fique alerta. É um momento de você ficar alerta e atenta. Eu não tô negando isso, mas não é um momento de você ficar ocupando a tua cabeça com catástrofes futuras imaginárias, que a gente não sabe ainda nem se vai acontecer. Que a gente entra esse papo das algumas práticas efetivas pra gente elevar a nossa energia. Esse momento é importante que sim, você perceba as histórias da mente. Foi a primeira coisa que eu falei aqui na live hoje, para quem tá chegando agora depois do começo. Então é preciso que a gente identifique essas histórias da mente. É importante que a gente perceba, acolha e lide com o medo, né? Com esse medo, ele é importante e a gente precisa viver bem com ele. Por mais que às vezes ele seja irritante, por mais que às vezes ele atrapalhe, ele é parte de você e você vai viver bem com ele. Se você quer viver em harmonia interna, a gente vai ter que viver bem com o medo. Então, parte disso é a gente acolher o medo. Mas outra parte disso é a gente cultivar um ambiente interno onde a nossa energia possa estar vibrando mais aberta. Porque esse é um momento que você precisa estar criativa. Esse é um momento que você precisa estar forte para as pessoas que buscam em você soluções. É um momento em que você vai precisar ser muito empática para conseguir lidar com as dificuldades emocionais que as pessoas ao seu redor estão tendo. É um momento que exige muito da gente. A gente vai precisar tomar cuidado. Então, eu estava pensando em algumas práticas, porque eu sei que isso é determinante nesse momento para mim. Tem algumas coisas que eu vou falar que são meio óbvias, e vai ver você já até ouviu, mas vai ver você já ouviu e esqueceu, né? Então, assim, e vai vendo o que encaixa em você, o que encaixa com o seu estilo. E mesmo as minhas ideias, às vezes elas são ideias bobinhas, que você já ouviu e que você já sabe, mas que talvez te puxe outras ideias também, tá? A primeira coisa que tem me ajudado demais nesse momento é me conectar com a minha espiritualidade. Eu não sei qual que é a sua relação com o espiritual, eu não sei qual que é a sua relação com... se você até acredita, né? A minha relação com a espiritualidade tem muito a ver com todo o mistério, com toda a mágica, com todas as sincronicidades que existem, com toda a sabedoria que existe no universo, que vai muito além do racional do ser humano. Então, para mim, espiritualidade é me conectar com esse todo. Nesse momento está sendo muito bom para mim, porque é um momento de muita tensão, tipo, prática do dia a dia. O papel higiênico está acabando, sabe? Nós precisamos ficar em casa e nós não temos trabalho. É tudo muito terreno, é tudo muito daqui, da terra. E, cara, eu me lembrar que existe uma sabedoria maior, que existe uma força maior, que existe algo que eu não entendo, que existem forças operando que vão além do meu entendimento. Tudo isso me remete a um espaço meu de muita esperança. E é importante a gente ter esperança nesses momentos de críticos. De que sim, vai tudo ficar bem, de que sim, vai arranjar uma maneira. Fê, mas como é que você tem certeza? Eu não tenho certeza. Mas eu também não tô querendo ter certeza. Por isso que eu tô falando da espiritualidade, porque eu tô evocando aqui a fé, né? Que é algo que você tem ou não tem. Tipo, uma coisa de acreditar que existe uma sabedoria maior e que de alguma maneira, de algum jeito, isso está fazendo sentido para outra. A minha cabeça não sabe. Eu, Fernanda, como um ser humano, o que eu pratico eu não sei o que está acontecendo. Foi o que eu falei para vocês no começo da live. Eu praticar, eu não sei. E tudo bem não saber. O que eu tenho que fazer agora? Mas eu também sou uma Fernanda que tem mistérios, que vive sincronicidades, que tem experiências que vão além do meu próprio entendimento. Então eu evoco essa Fernanda para estar comigo junto, sabe? Tipo, essa parte espiritualizada. Essa parte que está conectada com o todo. Essa parte que acredita que de alguma maneira isso vai servir para o bem coletivo. E eu já consigo ver maneiras como isso
isso vai servir para o bem coletivo. Eu já consigo ver muita gente questionando a maneira como está vivendo, questionando o próprio planejamento para o futuro, questionando a maneira como a gente se trabalha, a gente está tendo a chance de refletir, ter discussões sobre o que realmente importa, porque a gente está vivendo um momento de crise muito grande mundial. Então, se conectar com a sua espiritualidade vai trazer esse extra, sabe? Esse elemento que é importante nessas horas onde a gente não tem as respostas. A espiritualidade, pra mim, me ajuda demais. Outra coisa que ajuda muito é a gente manter a nossa saúde física. Eu sei que eu não sou nenhum símbolo de saúde física, porque esse não é o meu departamento, essa não é a minha especialidade, não é o que eu trabalho, não é o meu maior foco. Mas, ao mesmo tempo, óbvio, basta você ser ser humano pra você entender o quanto faz diferença a sua saúde física, né? Então, assim, por exemplo, até mesmo café, que é uma coisa que eu amo, eu tô tomando menos. Por quê? Porque o café me deixa mais ansiosa, entende? Exercício físico, né? A gente ainda pode, pelo menos aqui em São Paulo, ir pro parque, ir pra rua, se não for se estiver em 2 metros de distância das pessoas, procurar fazer atividades físicas. Hoje, tipo, limpei toda a cozinha. Eu moro numa casa grande, então tinha uma cozinha enorme. Limpei toda a cozinha. Nossa, como aquilo foi bom, sabe? Então, engajar o seu corpo em atividades vai ajudar muito. Porque engajar o seu corpo em atividades não só vai soltar 1 milhão de endorfinas e serotoninas e ocitocinas e isinas, né? Ocitocina acho que não. Ocitocina é o hormônio do amor, da conexão, né? Mas a serotonina, sim, né? Então a gente solta serotonina, solta endorfina e a gente fica mais alegre, a gente fica mais... A energia... Então tem toda essa parte química, também tem a parte da energia, você libera energia. E outra coisa, você tira o foco da mente. Se a mente está construindo histórias o tempo todo, você sai da mente, volta pro corpo, isso ajuda demais. Então engaje em atividades que você use seu corpo, sabe? Seja de limpeza, seja de exercício, se você faz yoga. Gente, óbvio, dentro da sua alimentação, né? No final das contas, qualquer coisa fica na limpeza, né? Mas ou faz aqueles exercícios de YouTube, procura aí, tem tanta gente exercício online. Eu não tô também fazendo apologia ao exercício, o que eu tô querendo dizer volta pro teu corpo, sai um pouco da mente. Então, pra mim, tem essas coisas estão ajudando a espiritualidade, o corpo. Voltei a meditar, então meditação tem sido muito importante. Por que a meditação é tão importante pra mim? Eu medito 20 minutos, tá? Você não precisa meditar 20 minutos. Você pode meditar 5 minutos, se 20 for muito grande, for muita coisa pra você. Mas por que eu gosto tanto da meditação? Porque a meditação, ela é um treino. Um treino em que sentido? Eu sei que muita gente acha que não tá meditando porque pensa demais, né? Mas faz parte. Você senta lá, você apaga, fecha os olhos e de repente você tá se propondo a desacelerar a tua mente. Quando você se propõe a desacelerar a sua mente, o que você fica mais presente é o quanto de pensamento que tem. E o nosso exercício durante a meditação é assim: o meu pensamento vai embora, eu trago ele de volta para minha respiração. Eu vou embora de novo com o pensamento, eu respiro fundo e volto. E esse é um exercício de você não entrar na onda da mente. A mente tá blá 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 blá, e você fala, ok, volta pro centro. Ela vai embora, e você volta pro centro. Então a meditação pra mim tem sido muito, muito, muito positiva nesse sentido, porque eu tô praticando voltar pro centro. Eu já medito faz um tempo, então eu já tava fazendo isso antes, mas isso é uma prática que com certeza ajuda demais nesse momento. Se você não medita, ou se você tem dificuldade de meditar sozinha, entra no fernandasaad.com/meditação e baixa a minha meditação guiada. É uma meditação de mindfulness, de atenção ao corpo. Então é uma meditação que vai fazer você desconectar da mente e se reconectar com o seu corpo. Essa meditação que eu tô te dando, que tá nesse link, fernandasaad.com/meditação, ela vai te ajudar também a sentir o corpo, sentir onde estão suas tensões, liberar essas tensões, liberar esses blocos de energia que vão se instalando no nosso corpo. Baixa lá, escuta, é gratuita, você não vai precisar pagar nada, você manda seu e-mail e eu te mando aí pro seu... Você me bota lá seu e-mail que eu te mando o link lá no seu e-mail. Outras coisas que podem ajudar nesse momento é que eu não sei o momento que você está vivendo, né? Mas se você é uma pessoa que mexe com arte, entre na sua arte. Se você é uma pessoa que gosta muito de música, usa música. A música, ela é
Estudos comprovaram o quanto a música tem um impacto na nossa qualidade de vida. Eu não sei, tem um documentário que fizeram com velhinhos, vocês já assistiram? Puta, eu esqueci o nome, eu vou ver se eu lembro para comentar com vocês. A música tem um impacto muito grande no nosso bem-estar, no nosso estado físico, muito grande. Bota a tua música favorita, sai um pouco do estado de preocupação e tensão e tenta encontrar aí buracos de relaxamento. É isso que a gente tá falando. E a música é um elemento desse. Bota a música, dança, vibra. A música, você bota a música, ela entra e ela literalmente vibra no seu ouvido. E ela vibra dentro de você. E isso vai alterar o seu estado. O importante aqui, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Tony Robbins quando eu fiz o evento dele, né? O Tony Robbins, quem não conhece, ele é o maior coach dos Estados Unidos. Eu acho ele muito foda. E todo o trabalho dele, ele trabalha muito com PNL, e todo o trabalho dele é a alteração do estado. Então, toda alteração de estado. Então, quando você tá com medo, quando você tá num momento de ansiedade, você tá num estado de ansiedade, você tá num estado de medo. Todo o teu corpo tá alinhado com essa emoção. É medo, ansiedade, e aí a mente fica criando histórias, e aí você começa a sentir aperto no peito. E aí, tudo isso começa tudo junto. Então, a gente precisa quebrar o estado. Então, quando a gente dança, quando a gente canta alto, quando a gente pula e quando a gente faz exercício, a gente tá alterando o estado. Entende? Faz sentido? Tipo, a gente altera o estado. É uma coisa que a gente tem que lidar, mas não 24 horas por dia. Você não vai poder ficar 24 horas por dia olhando a sua ansiedade, olhando o seu medo, interpretando tudo. Isso vai te deixar louca. Você tem que alterar o seu estado algumas vezes. E a música, ela é muito potente pra isso. A música, a dança, a atividade física, a própria limpeza, porque você se cansa. Hoje eu tava limpando a cozinha, me suei, fiquei, sabe, tipo, o corpo tava sendo usado e tal, e o sangue circulando mais rápido. Isso tudo altera o nosso estado. Isso é muito importante nesse momento. Presta atenção nos seus estados. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, música eu coloquei, espiritualidade muito importante pra mim nesse momento, atividade física, coisas artísticas, manuais também são importantes agora. Filmes que sejam, se você pode, né? Eu sei que nem todo mundo pode parar a vida pra assistir um filme e curtir o Netflix, eu sei que não é isso, né? Eu tô falando isso porque eu tenho uma amiga que falou, cara, tá todo mundo assim, é hora de curtir o Netflix, mas eu tô com meus 2 filhos em casa e eu tô tendo que trabalhar, tô uma demanda enorme, eu não tô conseguindo, imagina, tipo, Netflix, não é hora de Netflix, né? E sim, e se esse for seu momento, e se você tá vivendo momentos assim, procure inserir então essas mudanças de estado de outras maneiras, então, a música, a atividade física, às vezes pular. O próprio Tony Robbins tem um exercício de respiração muito forte. Depois, se você tiver curiosidade, procura no YouTube Priming, Tony Robbins Priming Exercise, exercício priming, escreve priming em português. E é um exercício que ele faz assim, ó. E quando você faz isso, muitas vezes, muito rápido, você altera o seu estado. Isso foi uma coisa que a gente fez no evento e que altera realmente, assim, você sente na hora a diferença de mudança de estado. Então, se você é uma pessoa que tá aí muito na correria, que a vida não tá tranquila, você não tá de quarentena de boa em casa, não tá conseguindo organizar seus papéis e curtir, tipo, faz mudanças de estado. Usa as mudanças de estado. E acho que a música e o movimento, nem se pule, sabe? Faça uns exercícios de pulo, de respiração. Tudo isso vai te ajudar a mudar o estado e te tirar das histórias e da ansiedade e daquela projeção catastrófica do futuro. E por fim, se você também puder, claro, é uma hora de você ler e estudar, ver YouTube sobre outras coisas. Explora nesse momento outros temas. Explora outros temas. Vai ler coisas sobre espiritualidade, vai ler coisas sobre X, entendeu? Coisas X. Cozinha, vai ver receita de alguma coisa, vai procurar como tratar da sua plantinha que não tá bem, como fazer artesanato, alguma coisa que saia desse tema, sabe? Eu sei que muitas empresas estão falando assim, uma amiga minha tava xingando, falou, nesse caos todo a minha empresa me manda um link falando que a FGV liberou não sei quantos cursos gratuitos, não sei o quê. Talvez você não esteja muito focada para olhar para sua área profissional agora, quando você está em casa, que você está tensa, né? Então, não precisa ser curso sobre isso, vai procurar outros temas que te interessam. Videogame, música, dança, artes, coisas aleatórias, histórias de pessoas que te inspiram, conteúdos inspiradores, conteúdos motivadores. Sai
da atenção, né? Então, quando você for procurar coisas para ler, estudar, filmes, procura coisas que saiam da atenção. Resumo da história, gente. O resumo da história é... Resumo. Procure maneiras de estar em contato com outros temas, de conversar sobre outras coisas. Porque senão a gente entra nesse processo da mente que fica criando histórias, criando histórias, criando histórias. E se você só fala disso, e você só consome esse tipo de conteúdo, você tá com cada vez mais material para ficar inventando história. Não é hora de inventar história. É hora de se informar com pessoas sérias, ver o que precisa ser feito, fazer o que tá dentro do seu controle e a gente vai aos poucos lidando com isso. Pra gente concluir, lembra, toda essa live, não sei se você chegou antes, se você precisou sair, como é que foi, se você conseguiu focar, mas tudo isso aqui que a gente tá fazendo é uma prática pra gente ficar centrada, pra gente tomar as decisões mais coerentes dentro da nossa vida, dentro das nossas escolhas, e pra gente também conseguir lidar um com o outro nesse momento crítico, que tá cada um lidando de uma maneira diferente. Essa história, eu tô vendo isso dentro do meu próprio universo, das pessoas próximas de mim. Isso tudo tá evocando histórias diferentes na cabeça de todo mundo. E mesmo eu, na minha vida pessoal, tô tendo que fazer esse exercício de entender, né? Então, às vezes, algumas pessoas estão agindo de maneiras que eu acho incoerentes, que eu acho que não tem nada a ver. Como essa situação tá funcionando de gatilho para essa pessoa? Então, é um momento que eu tô praticando ainda mais empatia. Então, até hoje, estava no supermercado, uma mulher foi meio grossa comigo. E eu sou uma pessoa que... gentileza é um valor muito importante pra mim, né? E eu já consigo ver... Ai, grossa, não sei o quê. E assim, não, tipo, tudo bem, sabe? É um momento delicado, tipo, um momento de relevar mais. Amigos meus estão lidando... Às vezes estão um pouco mais ríspidos. Tudo bem, sabe? Eu não sei... Como é que isso está funcionando de gatilho para essas pessoas? Então, é um momento muito doido, é um momento que a gente tem que cuidar um do outro, sim. É um momento coletivo, é um momento muito individual. E a gente vai conversando mais sobre isso. Já me dispus, já abri espaço na minha agenda aí para toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui de São Paulo. Eu vou estar live falando com vocês, né? A live da semana que vem eu ia continuar falando sobre autoconfiança e como a gente se reconecta com o poder pessoal, mas dada a situação, eu não sei ainda o que vai ser relevante a gente discutir lá, né? Em uma semana eu acredito que muita coisa vai acontecer, a gente tá passando por momentos, como eu já disse 1 milhão de vezes, muito incertos, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas se a internet continuar funcionando, eu estarei aqui ao vivo às 5 horas da tarde de São Paulo. E a gente vai encontrando maneiras de permanecer sã e saudável nesse momento crítico. E eu acredito que essa seja a sua maior prioridade no momento, cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde mental, do seu estado mental. Então eu vou, dentro do que eu puder, eu vou querer ajudar. Então quinta-feira que vem a gente se reencontra aqui. Eu tô live no Facebook e eu tô live no Insta também. Vamos fazer assim a semana que vem também. E vou deixar o replay também disponível e você vai poder ver, assistir, mandar para as outras pessoas. De repente tem pessoas na sua vida que estão precisando de conteúdos assim, para dar mais esclarecimento. E você pode compartilhar também, então tá tudo liberado. Relembrando que o link da meditação é fernandasaad.com/meditação. E eu vou ver se eu encontro um videozinho do exercício do Tony Robbins para deixar aqui com vocês também, porque para essa mudança de estado também acho que vai ser muito útil, sabe? Nesse momento, essas mudanças de estado, muito útil. E assim, amor, mantenha-se aberta, tamo junto, sabe? Eu acho que coisas boas vão vir disso tudo. A gente não sabe como é que vai ser, talvez a coisa fique mais crítica, e independentemente disso, esse é um momento de muita simbologia, né? E é muito simbólico, para mim está sendo muito simbólico esse momento de quarentena, porque a quarentena ela evoca um momento de introspecção, de reflexão, um momento da gente reavaliar muita coisa. E ao mesmo tempo, assim, tenha paciência com o seu processo, sabe? A gente está processando muitas coisas.
Hoje mesmo eu acordei mais angustiada, já tô me sentindo bem melhor. Pratiquei tudo isso aí que eu falei pra vocês. Mas foi um momento também que eu me senti tenso, me senti preocupada, com muita coisa na minha cabeça, preocupada com muitas pessoas. Por exemplo, os meus colaboradores, como é que eu vou continuar pagando pra eles, como é que vai ser e tal. Muitas preocupações, óbvio, é um momento de preocupação. É uma ilusão achar que a gente vai ficar num momento tão crítico, tipo, de boas o tempo todo, vivendo em negação, não adianta também, né? E eu acho que o mais importante, que foi o que aconteceu comigo hoje, foi assim, eu percebi esse momento de tensão e eu me permiti também ficar um pouco nele, sabe? O que eu falei pra mim mesma foi, tudo bem, Fê, você tá processando tudo. Isso tudo a gente tá processando. É uma situação nova que eu não conheço, você não conhece. E a gente está processando tudo. Então, desde que você esteja consciente, desde que você siga esses passos, desde que você saiba tudo isso que eu te expliquei, que às vezes você nem sabia, e que você faça esses pequenos passos, você vai conseguir processar, sim, ter emoções tensas, sim, isso vai fazer parte, mas também vai conseguir sair disso mais rápido, se desconectar mais, conseguir cuidar mais da sua saúde mental e estar ali para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que estão mais vulneráveis. Nem todo mundo vai conseguir fazer esse trabalho nesse momento. E é isso, amadas. Eu vou concluindo, então. Já estamos a 55 minutos, falei pra caramba. Cuidem-se. Vou deixar as lives disponíveis, como eu disse, para vocês poderem compartilhar e assistirem de novo se quiserem. E tamo junto, a gente continua junto. Vou tentar ficar mais presente aí nos stories. Tô pensando em maneiras de estar mais presente para ir compartilhando tudo que eu sei e que eu acredito que vai te ajudar nesse momento de crise, já que o meu trabalho é focado em ajudar pessoas em crise, mas é crises existenciais, né? Mas agora é uma crise real, assim, né? Então a gente continua, tá? A gente continua, estamos juntos, graças a Deus, temos a internet que pode nos deixar unidas, então é hora da gente permanecer unida, permanecer sã, pra gente conseguir lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Obrigada por estar aqui, obrigada por você estar procurando maneiras de cuidar da sua saúde mental. Eu acho que te valorizo por isso, te vejo e te valorizo por isso. E a gente se vê em breve, meu amor. Cuidem-se. Um super beijo, gente.